É, vou saber do nosso amazonense Sou mesmo? amazonense. Nosso amazonense, como é que ele... Você criou uma coisa, um jogo? O que você criou? Na verdade, a gente trabalha desenvolvendo aplicativos para celular, né? Eu e a equipe lá do Instituto Nokia de Tecnologia, a gente tem uma equipe lá, o Apps Framework, que tem por volta de 10 desenvolvedores, mais a ajuda de uma equipe de design muito forte. E a gente desenvolve aplicativos para celular. Por exemplo? Por exemplo, assim, a área que eu gosto mais, que é que eu me divirto mais, é a área de interação homem-máquina alternativa. Isso é mais ou menos assim. Pois é, isso é mais ou Ainda menos acho que assim. sou do tempo que o telefone falava com outra pessoa. Isso, ó, pois é, essas são as interações tradicionais, que você fala com o telefone, você digita as mensagens. Isso, Mas a gente tenta explorar formas alternativas de você interagir com o telefone. Ou seja, você pisca para o celular e o celular faz alguma coisa. Ah, meu Deus. Ou então você sopra no celular e o celular faz alguma coisa. Assim? Isso, exatamente. E é muito divertido, porque a gente começa trabalhando com acessibilidade, que são justamente as pessoas que têm deficiências, então elas não têm como manusear o celular com as mãos, às vezes. Ou então não enxergam. Como é que faz para uma pessoa que não enxerga usar o celular? Ou então uma pessoa que não fala, tem. Assim, esse é o nosso desafio e a nossa diversão ao mesmo tempo. Assim, a gente se diverte pra caramba. A gente fez um apanhado de toda, assim, uma lista das deficiências dos órgãos sensores da Organização Mundial de Saúde. A gente sentou numa sala e começou a fazer brainstorming de ideias, assim, ideias ridículas, mas algumas deram muito certo. E aí a gente começou a ficar se coçando lá, pensando, como é que a gente vai fazer um cara que é cego mandar uma mensagem, mandar um SMS? Como é que a gente vai fazer um cara surdo falar no celular? Ou um cara que é mudo falar no celular? Então, esses desafios são fantásticos, assim. Nossa. A gente se Também diverte quando bastante. consegue resolver. Quando consegue resolver é uma alegria muito grande. Assim, ver sendo usado também é muito gratificante, muito E gratificante. o que vocês conseguiram fazer? Assim? Pois é, a gente começou com um aplicativo chamado Nokia Magnifier. É lupa em inglês, né, Magnifier, e aí a gente fez um programa que usa a lente da câmera do celular para ser uma lupa. Então a pessoa está no supermercado, por exemplo, aí tem dificuldade de ler letrinhas pequenas, assim, a pessoa economiza na fonte, coloca informações nutricionais, não quer dizer que tem muita caloria, bota a fonte da caloria desse tamanhozinho. Aí você pode ligar o Nokia Magnifier e ele funciona como lente de aumento. E esse aplicativo já está disponível de graça na loja de aplicativos da Nokia, então foi muito legal ver a aceitação desse aplicativo. E a gente fez outros também, ainda pensando Isso nessa... é qualidade de vida, né? Porque o rótulo tem todos os venenos. Exatamente. Confessáveis e não confessáveis estão ali. Pois é, a gente pensa nisso, que quando surge uma tecnologia nova, normalmente a indústria direciona isso para entretenimento, né? Então, multimídia, games, jogos, exatamente. Então, quando a gente consegue criar alguma coisa aqui desse lado da acessibilidade, fazer o caminho inverso, sabe? A gente fez, por exemplo, um aplicativo, inclusive ele foi submetido para uma competição que teve chamada Calling All Innovators e a gente ganhou com esse aplicativo em 2009. Chama AudioAid. A gente pensou assim, como o celular tem tantos sensores hoje em dia, então você vê que as pessoas têm problemas nos órgãos sensores para enxergar, para ouvir, problema de equilíbrio, para manusear o celular e assim por diante. A gente pensou num aplicativo que escutaria pela pessoa. Aí, de primeiro, isso pareceu muito absurdo, né? Como a gente vai fazer um celular escutar pela pessoa? Aí a gente foi enxugando a ideia, conversando, debatendo, e aí a gente pensou numa situação hipotética em que o deficiente auditivo está em casa, e uma coisa muito comum para a gente que escuta, que é ouvir, por exemplo, a campainha na porta. O deficiente auditivo, obviamente, não tem como saber isso. Então, se ele tiver com o celular no bolso e a campainha tocar, o celular vai vibrar no bolso dele. Então, ele consegue conferir se tem alguém na porta. Incrível. Aí é bem legal, porque aí esse aplicativo, na verdade, ele fica traduzindo esses estímulos sonoros para estímulos vibratórios. Então, na cabeça do deficiente auditivo, ele começa a fazer essa tradução. Aos poucos, ele começa a sentir os sons, entendeu? Então, é muito gratificante ver funcionando mesmo. Dá uma independência incrível. É muito legal. E uma segurança. Uhum. Então, esse é um dos aplicativos de interação em máquinas alternativas, né, que a gente fez. E pode delirar isso, por exemplo, para um interfone?
poder delirar é a nossa palavra de ordem, assim, é o que a gente mais gosta de fazer. A gente delira bastante, assim. E a gente que, da minha idade, assim, que não nasceu com chip, a gente consegue entender? Pois é, que vocês nasceram com chip. É muito desigual essa competição. Essa pergunta foi excelente, porque, na verdade, lá no Instituto NOC a gente tem uma predileção por essa área, que é a usabilidade, né? Fazer os aplicativos de uma forma muito fácil de usar, fácil de se recuperar dos erros. Então lá a gente tem uma equipe que é só de usabilidade, ou seja, lá tem um estúdiozinho que ele parece uma casa. Então tem poltrona, tem vaso com plantas, tem uma televisão, parece uma sala de uma casa. Só que ele é cheio de câmeras escondidas e várias câmeras apontando para o celular e apontando para o rosto do usuário. Então a gente desenvolve um aplicativo, aí joga para o pessoal de usabilidade. Aí eles chamam vários usuários finais, alunos de colégio, senhores, o usuário final, né, do perfil. E aí fica filmando a pessoa usando o celular. Então se a pessoa faz uma careta assim, a gente volta para a prancheta, porque está difícil de usar. Então a gente tenta deixar a coisa... A gente fez, por exemplo, um aplicativo... Onde é isso? É em Manaus. É no Instituto NOC de Tecnologia, lá em Manaus. Fica em Manaus? Fica em Manaus mesmo. Assim, na verdade é Manaus, Recife, Brasília, São Paulo e a gente tem alguns amigos, colegas aí espalhados. Essa reunião de discussão deve ser interessante. É muito interessante. E é muito legal. Deve aparecer ideias maluquérrimas. Sim, a gente tenta aliar, porque o problema às vezes é que como vem gente muito de ciência da computação, engenharia eletrônica, elétrica, engenharia mecânica, a gente não tem muito essa preparação de humanas. Então, vocês da área de comunicação têm muito assim, antropologia, sociologia, comunicação. Então a gente tenta tirar as ideias dessa interação com o pessoal de humanas, né? O pessoal de comunicação, de sociologia e tal. Então a gente tem uma equipe grande de design, equipe forte que conversa com a gente dando ideias e tal. A gente chama gente de fora da área, por exemplo, chama uma criança, por exemplo, para conversar sobre tecnologia. Aí ela vai dar uma ideia louca, vamos fazer um aplicativo que vai destruir os monstros e tal. Mas é dessas ideias assim que a gente consegue gerar aplicativos bem inovadores. Mas eu gostei dessa ideia, dessa coisa de testar com gente que não é dessa área. Não é da área, sim. Porque a gente... quem tem a deficiência, para ver como é que funciona. Isso. A gente da área, eles vão entender porque tem bastante gente de computação aqui. Às vezes, quando chega uma ferramenta nova para a gente usar, para desenvolver alguma tecnologia, a gente fica muito deslumbrado, quem é da área. Só que o usuário final, às vezes, o grande público não se seduz pelo mesmo motivo. Então, é interessante que a gente tenha bastante contato com esse público e comece a observar esse público. Por exemplo, a gente fez um aplicativo chamado Desguiator, que é assim, você coloca o celular no bolso e vai para uma festa ou para uma reunião de trabalho. Quando chega aquele chato, uma pessoa chata mesmo, que você quer evitar de alguma forma, você dá 2 tapinhas no celular e continua conversando normalmente. Aí, 15 segundos depois, o celular toca, como se alguém estivesse eu quero filmando. isso. Você quer? Eu posso instalar no seu celular.